Soy Paulinho Mosca, compositor brasileiro. Después de hacer por años giras para tocar mis canciones, he decidido finalmente hacer una gira de composición. Un recorrido por Latinoamérica destinado a tomar ideas, música e imágenes de cada país para poder mejorar lo que compongo. Quisiera ocuparme de otros temas. A lo largo de los años me he ido dando cuenta de que no vivo solo en un país, sino en un continente. Uno que los brasileños en general conocemos muy poco. Estamos acostumbrados a ver Latinoamérica como un lugar de tradiciones, de culturas locales, con mucho arraigo histórico. Y esa herencia es verdadera y valiosa. Pero sabemos poco sobre las ideas contemporáneas, sobre los creadores que hoy están pensando el futuro de estos países. Tal vez porque estamos muy metidos en un país muy diverso, que es Brasil, pero también por prejuicios. Creo que por eso mismo no sería justo hacer una serie sobre Latinoamérica sin incluir a Río de Janeiro. Y es extraño porque se trata de mi casa, un lugar que se supone que conozco. Pero decidí hacer esta visita en medio de la gira como si se tratara de una ciudad más para mí. Me quedaré en un hotel, de tal manera que pueda evitar todo lo posible de la rutina de lo que ya conozco. Quiero ver ese Río de Janeiro que uno no ha visto porque es demasiado turístico, o demasiado antiguo, o demasiado reciente. Comportarme como un extranjero curioso y celebrar lo que encuentre como un auténtico carioca. Viajar es una puerta abierta, en la ventana alguien despierta. Un nuevo día acaba de recomenzar. Quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan en tu casa. Y cada encuentro empieza por imaginar. Río es especial por muchas razones. Cuando uno vive ahí, llega a tomar con total naturalidad el hecho de que durante algunos años fue capital del Reino de Portugal y después por mucho más la capital del Imperio del Brasil, un título que suena bastante extraño en Latinoamérica. Muy pocas veces en la historia una colonia se convirtió en la capital del imperio que la conquistó. Y esa sensación de escala y de grandeza todavía puede verse no solo en la arquitectura de los edificios, sino en la actitud de los cariocas. Hay una frase de uno de los cariocas más creativos de la historia, Oscar Niemeyer, que define ese carácter. No es el ángulo recto el que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual. La curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. Este es un momento difícil para Brasil. Quiero visitar un río que tiene, como todos tenemos, problemas para encontrarse consigo mismo. Tengo la esperanza de escuchar ideas que me ayuden a conocer mi lugar y a conocerme mejor a mí mismo. El nombre de esta ciudad se debe a un río que en realidad no existe. Unos navegantes portugueses comprendieron mal que se trataba de una bahía. El hecho de que conservamos de cualquier forma un nombre erróneo es para mí un testimonio de nuestra despreocupada flexibilidad. Somos lo que somos. Voy a encontrarme con Zélia Duncan,
No voy a pretender que es una artista desconocida para mí. Además de una artista conocidísima, es una amiga de toda la vida. Es también una persona curiosa. Y me siento feliz de que haya aceptado mi invitación para que conozcamos juntos ideas y arte nuevos. Sabe o que eu descobri? Que eu moro no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, mas que eu não conheço a cidade exatamente. Quando eu comecei a fazer o projeto, que comecei a chegar nas outras cidades, que eu realmente conhecia muito pouco, era mais fácil. Aqui eu estou tentando descobrir um Rio de Janeiro diferente. À medida que você estava falando, eu comecei a imaginar que rio é o meu. E aí me deu medo também de não saber. Eu sou muito misturada, né? Eu nasci em Niterói, fui criada em Brasília, comecei a cantar em Brasília. Então, quando eu voltei, eu acho que a minha personalidade se firmou no Rio quando eu firmei a minha casa. Eu sempre fui meio andarilha. Eu tinha um pouco de trauma disso. Você não era de lugar nenhum. Eu não era de lugar nenhum, eu tinha angústia com isso. Então, quando no Rio, eu fiquei adulta. O ano inteiro eu tô viajando para voltar para casa, que é aqui. Né? Como se aqui eu pudesse pensar sobre os outros lugares. Sabe? Então, por exemplo, a gente está aqui num lugar, pô, esse lugar sou eu. Porque eu passo correndo, a gente podia estar aqui, você podia estar falando com algum colega meu agora, que eu morreria de ciúmes, mas eu iria passar aqui correndo. Ia dizer, Paulinho, sabe? E aí eu ia pra lá, ó. Eu ia andar isso tudo aqui, sabe? Talvez pensando em música. Ou Eu Me Transformo em Outras, esse nome, ele me veio à cabeça correndo aqui. Eu devo muito à curiosidade, esse negócio de eu ter de estudar, de querer passar pelas experiências. Eu acho que isso que me trouxe até aqui, ainda me sentindo isso, tanto por descobrir. Só a curiosidade que te faz saber que você não sabe, né? Porque quando você aceita uma coisa como uma crença, eu acredito, é tão limitante, né? Você está dizendo, pô, eu não quero ponto final, eu quero vírgula, quero 2 pontos, travessão, eu quero outros sinais, né? O ponto final é o que eu já sei que eu vou ter. Você nasce sabendo que vai morrer, não é? Você tem que engolir esse sapo desde que você nasce. Então, ok, o ponto final eu já tenho. Agora eu quero as vírgulas. Eu venho de uma família que sempre cultuou muito a poesia, a palavra, a leitura, né? Ainda bem, acho que é um dos maiores tesouros que eu tenho pra mim, assim. Sempre ouvindo minha mãe falar, a única coisa que a gente tem na vida é o nosso nome. Você ter que trabalhar e arrancar do dia a dia o seu sustento. Quando uma música minha estourou e começou a tocar, eu já cantava há 13 anos. Eu tinha muita gratidão por cada pessoa que ia me ver e eu esquecia um pouco que eu estava dando alguma coisa. Era uma coisa de, poxa, muito obrigada. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Aí eu comecei a perceber, porque as pessoas entravam dizendo assim, você fez isso pra mim. Aí eu olhava e dizia, eu fiz isso pra você. Tem uma coisa que me fascina, né? Não importa o motivo pelo qual eu tenha feito a música. O que importa é o que você sentiu quando ouviu. E aí ela é sua. E é uma profissão maluca que só se realiza no outro. Eu já corri 5 maratonas. E a maratona é um negócio excepcional.
o seu corpo começa a te dizer, pô, não foi isso que a gente combinou. E quando você para de correr, tá tudo meio desconjuntado, você anda, parece que não é você andando. Você está se conhecendo de novo. Então você tem que treinar e mesmo assim você vai se encontrar com alguém que você não conhece direito. A gente sabe quando uma nota não está no seu alvo, porque é físico, você sente. Se eu começar a cantar para você, eu vou cantar no tom que eu gravei. É físico, eu tenho uma lembrança corporal do que eu canto. Esse foi um ano, você vê, um ano de desgraças no Brasil. Foi um ano que eu aprendi. Eu não gosto de otimismo, mas eu gosto de esperança, eu gosto mais de esperança. Esse surto me incomoda, que é esse surto do milagre, esse surto do ó. Mas eu acredito na esperança, acredito no que você pode fazer com suas próprias mãos. Estender a mão para alguém, eu acho que a gente está precisando desesperadamente. Decido caminar un poco por el río Imperial. Alguien tuvo la idea de construir en medio de una vegetación frondosa, poblada de monos y de papagayos, una especie de Versalles. Yo nunca había venido, pero al caminar por aquí, comprendo mejor la extraña mezcla de orígenes del pueblo carioca. Esclavos, inmigrantes, indios, nobles. Todos aquí tenemos un poco de cada una de esas características. Hay un orgullo enorme en esta ciudad que no desciende ni siquiera cuando hacemos cosas terribles. Con Zélia vamos a conocer a Antônio Bockel. Es un artista que ha explorado muchos medios visuales. Tiene una obra muy gráfica, que a veces involucra texto y que se nutre de la tradición brasileira de la poesia concreta. Meu trabalho fala muito de cidade, eu acho que tem muito de rua, tem muito dessa coisa do Rio, até dos contrastes do Rio, que eu acho que me inspira muito no Rio de Janeiro são os contrastes, né? Entre a natureza e o urbano, essa coisa meio caótica, mas meio bela ao mesmo tempo. Isso daí eu acho que é uma matriz muito forte para o meu trabalho, assim. E o Rio ainda tem eu acho que essa coisa mais espontânea, mais ao acaso, né? Os muros no Rio, essa coisa da comunicação da rua, eu acho muito interessante, porque em muitas cidades você vê muita limpeza, né? Uma coisa meio esteta, assim. E o Rio ainda tem possibilidades, né, de um caos, né? De uma coisa caótica. Isso é muito interessante. Esse é o Rio de Janeiro. Porque se você vai em cidades que são muito controladas, né? Você não tem tanto, você já vê que as coisas são muito limpas, muito não sei o quê. Aqui você ainda vê aquela sujeira, aquelas coisas. Você não vê aquela coisa de limpa. interferir, né? Exatamente, e essa interferência é como a natureza, é como você vê o Castelo de Versalhes, aquele jardim, e você vai para uma mata que você vê aquela coisa selvagem, que as folhas estão caídas no chão e não sei o quê. Então, eu acho que essa possibilidade da natureza está acontecendo sem controle, né? Esse descontrole, né? Porque eu fui criada em Brasília, que é uma cidade planejada. Cidade controle. Né? Mas em termos de cidade mesmo, setor hoteleiro sul, setor hoteleiro norte, superquadra sul, superquadra norte. E aí no Rio você vê a explosão acontecendo na tua esquina, né? Faço canções há muito tempo, né? Uns 30 anos que eu escrevo canções. Precoce, menino precoce. E de repente, assim, chegando na meia-idade, já com os cabelos brancos, eu me toquei que eu estava muito pouco estimulado, na verdade. Estava já sabendo um pouco o caminho das pedras, sabe? Repetindo, né, os padrões e tal. Então, pensei que era hora de encontrar temas novos, sabe? E aí eu tive essa ideia de andar pela América do Sul toda, encontrando artistas e cientistas, achando que a ciência podia me oferecer uns temas novos, umas palavras novas.
Porque realmente as canções têm saído diferentes por causa do tema. Então hoje a gente vai conhecer um neurocientista que vai falar um pouco das ideias dele para a gente poder anotar coisas para a canção. E você, Boca, mãos à obra aí, porque o que você vai desenhar aí, o que a gente chegar daqui a 2 dias no consenso, eu vou levar para o resto da vida. Nossa, é uma responsabilidade, né? Sua? Uma responsabilidade sua e uma responsabilidade minha. Você fazer uma tatuagem é um ritual, tem uma força, né, de mudança, né? Você está mudando alguma coisa. É que, na verdade, a minha intenção é ser uma galeria ambulante de arte contemporânea latino-americana. A gente vai conhecer o Daniel Mograbi. Ele estuda a capacidade que a gente tem de autoconhecimento, a autoconsciência. Eu gosto de pensar que o cérebro é um pouco o palco onde a mente se desenrola, né? É como se a mente emergisse desse cérebro, mas ela não se reduz a ele. A gente tem uma imagem do cientista que ele é fechado no laboratório. Sim. E que ele experimenta muitas coisas para descobrir uma coisa que já existe. Sim. E os artistas não. É visto como criador. Sim. Mas eu quero te perguntar é se o cientista realmente cria. Tem uma criação e é uma criação que às vezes é difícil de explicar. Mas quando você monta um experimento bonito, tem uma elegância ali dentro. E aí vem um resultado inesperado. Acho que essa é talvez a grande beleza da ciência. Eu acho que a boa ciência, ela só funciona com criatividade. A gente gosta de falar disso, né? Ah, isso aqui tem uma ciência, né? A gente fala, pô, assim como eu falo, tem uma ciência, eu falo, tem uma arte para fazer isso. Quando ele fala da elegância da ciência, eu acho que é uma arte, sabe? E eu acho bacana também essa coisa da ciência e da música, porque eu acho que tem um paralelo, né? A música, ela tem uma estrutura muito matemática, inclusive. Total. Só que você tem que criar em cima daquilo. Você pega esses elementos e cria em cima daquilo. Eu acho que a ciência tem um pouco disso, né? A ciência precisa sempre da prova, né? É isso que é... A ciência, ela precisa dar provas provisórias, né? Pra gente falar que uma coisa acontece, a gente fala, olha, existe uma probabilidade muito grande disso acontecer. Até alguém virar e falar que é o contrário. Dentro da mente, a consciência ocupa um espaço pequeno, porque, na verdade, a maior parte do nosso processamento mental é inconsciente. Dentro desse pedaço pequeno tem um pedaço menor ainda, que é a autoconsciência. Essa autoconsciência, a gente tende a pensar que é o mais próximo. E o mais próximo é o que a gente vai conhecer melhor. Mas aí eu acho que tem um erro de perspectiva mesmo. Ele é tão próximo que a gente não consegue ver direito. Se você pergunta numa sala para as pessoas se as pessoas são abaixo na média ou acima em termos de inteligência, poucas pessoas, quase ninguém vai levantar a mão para dizer que está abaixo. E isso, estatisticamente, é impossível, né? Dentro daquela sala, alguém vai estar abaixo da média. Você pergunta para um homem, e mostra todo o nosso sexismo, né? Pergunta para um homem quão bem ele dirige, ele vai quase sempre falar, 70%, 80% das pessoas falam que dirigem acima da média. E, matematicamente, é impossível. A gente tende a pensar na mente como algo que opera de maneira racional e, na verdade, a gente tem muitos vieses. E em relação à autoconsciência, a gente tem, por exemplo, um viés de otimismo, a gente é mais otimista do que realmente a gente deveria ser, a gente tem um viés de superconfiança também, né? E todos esses vieses de confirmação também. A gente vê uma instância, e aí essa instância a gente usa para falar assim, esse exemplo ele mostra, olha, eu estava certo, de fato eu sou um motorista muito bom. Então o cara está lá dirigindo, ele consegue estacionar o carro numa vaga difícil, ele pensa, tá vendo, eu sou um motorista ótimo. Ele lembra só desse. Eu trabalho muito com população clínica e trabalho com 2 grupos, majoritariamente. Pessoas com demência, porque elas mostram o que acontece quando você não tem memória e como a memória influencia a autoconsciência. E os pacientes com transtorno bipolar, que mostram essa relação entre depressão, mania e autoconsciência. Existe uma vinculação muito forte entre autoconsciência e depressão. E o que a gente observa é que quando a pessoa entra em mania, ela perde a autoconsciência. Ao passo que a pessoa que está deprimida, quando no transtorno bipolar ela está deprimida, ou mesmo que seja só uma depressão unipolar, ela tende a ter muito autoconsciência. A gente não sabe qual é a direção de causalidade aí. Por um lado, pode ser que ter muita autoconsciência faz com que você fique mais deprimido, porque afinal você sabe melhor quem você é, e aí você vê o que você é e você não gosta do que você vê e você fica um pouco mais deprimido. Por outro lado, pode acontecer o que a gente chama de realismo depressivo, que é no que você fica mais deprimido
você perde todos esses vieses positivos e vê mais a realidade como ela é. Aí você fica mais autoconsciente porque ficou mais deprimido. Existe um benefício da ignorância, mas esse benefício ele tende a ser limitado. Você não saber de um problema grave seu, você não saber das dificuldades que você está passando, isso pode resolver ali, naquela hora, mas mais adiante vai cobrar um preço. Eu tendo a pensar que é muito importante estar com os olhos abertos, mesmo que o que a gente esteja vendo não seja o mais bonito. É muito bacana você contrastar, muitas vezes, o que a pessoa diz com o que uma outra pessoa diz, ou o que a pessoa diz com o que a pessoa é capaz de fazer. A hemiplegia tem esses casos, né? Se você tem uma hemiplegia, sobretudo que afeta o hemisfério direito, o lado esquerdo do seu corpo, muitas pessoas desenvolvem uma nosognosia, ou seja, elas não sabem ou não reconhecem que não conseguem mexer naquela parte do corpo. Em alguns pacientes isso é delirante. Você fala, você pode mexer o braço esquerdo, e aí a pessoa fala, posso. Você, então mexe, por favor, e ela fala, eu mexi. E se você questiona o paciente, ele vai criar uma explicação para aquilo, para poder manter esse sistema de crenças coerente. Então você fala, você não mexeu, você confronta ele, ele vai falar, eu tô cansado hoje. Então é bacana pensar nessas produções, porque isso tem a ver com uma característica fascinante do cérebro e da mente de maneira geral, que é tentar criar narrativas coerentes para o mundo. E aí se você mostra um buraco imenso, a gente consegue, às vezes, de uma forma muito simbólica, quase poética, cobrir esse buraco. E aí o outro vai ter que olhar e falar, não, tem um buraco aqui, mas você não consegue perceber. E tem vários correlatos bacanas de experiência cotidiana nisso, né? Quando você, às vezes, se vê na câmera, quando você se vê numa foto, num ângulo que você não se vê, quando você se vê num espelho de uma outra forma. E acho que é por isso também que o outro tem uma importância tão grande. Porque a gente, nos estudos de autoconsciência, está caminhando para descobrir que quando você se vê numa outra perspectiva, você ganha autoconsciência. E, sobretudo, através da arte, você consegue acessar conteúdos que dificilmente você conseguiria acessar sozinho. A gente precisa assistir um filme, ouvir uma música, para poder sentir aquele sofrimento que a gente, pessoalmente, está tendo dificuldade de sentir. A arte te comunica coisas que elas estão muito perto de você. Mas aí, de novo, essa coisa da perspectiva. Está tão perto que você precisa que venha de fora para que você consiga reconhecer. Se eu fosse médico, eu ia ser neurologista certamente. Não tem outra área do corpo que me interesse tanto quanto o cérebro. Por isso que eu tô achando incrível estar aqui com ele. E eu acho que tudo é meio poético, meio triste, meio, sabe? Eu fico muito fascinada. Tem muita poesia nisso, Não tem? Né? Tem. Eu estava outro dia conversando com uns colegas sobre isso. Era sobre um estudo que mostrava que quando você termina um relacionamento de uma maneira dolorosa, a parte do cérebro que vai estar ativada é a mesma da dor de dente. Física. Então a dor do coração está representada no mesmo lugar da dor de dente. Então dói Tem uma mesmo. poesia Olha aí, né? que Dói mesmo, né? absurdo. Dói mesmo, né? Dói mesmo. Mas se você for ao dentista, não resolve. Não resolve, não resolve. E o que é bacana é isso, né? É que o cientista ele teve que fazer esse estudo todo para chegar nessa conclusão. E o artista, ou quem inventa essa metáfora, é imediato, né? Isso que eu acho bonito da arte. A consciência, ela é um todo, né? É a construção de uma cena. Ela é o que a gente chama de uma propriedade emergente, porque ela é um todo que depende da soma das suas partes. E esse todo é sempre maior do que a soma das suas partes. É um pouco como um cardume de peixes, em que cada peixe vai dar a sua contribuição individual. Mas o que importa nessa dinâmica não é o peixe individualmente, mas é esse cardume, que vai funcionar de uma maneira muito específica. E esse cardume tem propriedades que são específicas do cardume, que nenhum peixe em si mesmo tem. Essa ideia de emergência é fácil de entender, porque se a gente pensa num avião, né? Um avião ele é composto de várias partes, e nenhuma dessas partes pode em si mesmo voar. Mas é na junção dessas partes e na interação dinâmica delas que a gente consegue a propriedade de voo do avião. Acho bacana a gente estar aqui vendo o esqueleto da baleia, a gente vê como ele é parecido com o nosso próprio esqueleto. Você vê as costelas, o que é a nossa mão vira ali a nadadeira dela. Isso faz me pensar como o ser humano ele não é especial, ele é só um dos caminhos da evolução. E dentro da coisa da autoconsciência, essa autoconsciência que a gente acha que é tão nossa,
é uma gradação, né? Na natureza você tem um pouco de autoconsciência ou formas de autoconsciência em outros animais. Isso é um troço, assim, dos mais bonitos, eu acho, da ciência, essa ideia de parentesco em comum. Uma coisa é se você é criado de forma especial, a imagem e semelhança de um ser perfeito. Outra coisa é se você é parente de toda a vida no planeta. Aí a sua relação com a vida no planeta é outra. E acho que é um bom exemplo de como a ciência traz a sua poesia, né? Traz uma estética diferente e traz uma ética diferente. Ser brasileiro te coloca atento para uma série de prioridades sociais, convoca você a pensar várias questões do desenvolvimento humano, te faz pensar o que a gente tem que eleger como tema de pesquisa porque é importante para o nosso país. Eu acho que, para além disso, ser brasileiro também te dá ferramentas metodológicas, as ferramentas do improviso, que são muito úteis. Eu vivi muito isso no meu doutorado na Inglaterra. Eu acho que o ser brasileiro me dava uma capacidade de improviso, de driblar o limite, que alguns dos meus colegas europeus eles não tinham isso. E acho que foi uma ferramenta que eu ganhei um pouco com essa precariedade / criatividade brasileira. As pessoas elas tendem a achar que ciência não é produção cultural, mas a ciência, o saber de maneira geral, é a produção cultural de um povo também. Tudo que a ciência fala sobre a necessidade, primeiro, de manter uma atitude de suspeição, de dúvida, de incerteza, é fundamental para qualquer debate social, mesmo que você não esteja produzindo um dado empírico. Isso faz com que você escute uma ideia e se pergunte, será que isso de fato é o que parece? Será que tem uma explicação alternativa? Isso tudo é muito presente no método científico e eu acho que ajudaria a sociedade de maneira mais ampla. A informação quantitativa, os dados empíricos, eles são uma fonte muito rica para a gente basear políticas públicas. E a gente pode pensar isso pensando num sistema de saúde. Se você está tentando tratar uma doença, você vai querer tratar de uma forma que seja eficaz, de uma forma que você consiga prever os resultados, baseados em evidência. Isso vale para a saúde, para a política de drogas, para a segurança, para a educação. Tem que ultrapassar isso um pouco, num certo sentido, porque uma coisa é evidência e outra coisa é a interpretação da evidência. Tem decisões que são políticas, que não são só técnicas. Mas eu acho que o bom político ele tem a preocupação social, ele tem a base empírica e a partir daí ele toma a decisão dele. Fala, Bokel. E aí, Paulinho, beleza? Tudo certo aí? Tudo certo. E essas músicas aí vão sair? Tô tentando, né? É sempre difícil porque tem uma pressão, são 2 dias. Mas tá mais fácil, porque Zélia escreve muito bem. E ela já me mandou um monte de coisa. Aqui, ó. Mas aí fiquei pensando também na tatuagem, né? Que eu sempre fico um pouco ansioso. Pois é, eu também, depois desse papo, eu desenhei pra caramba. Tô cheio de ideias aqui. Espero que você goste aqui dos rabiscos que eu fiz. Deixa eu ver, tem aí? Tem alguns desenhos. Eu comecei com a ideia, foi o primeiro desenho que eu fiz. Pô, sei. Esses são demais, hein? Aqui, ó, as carinhas com os rabiscos. Aham. Legal, hein? A boca é um coração, né? E aí eu fui fazendo experimentações, vieram poesia também. E olha que coincidência. A mente mente, a mente mente, a mente mente, só mente ausente e o coração sente. A Zélia escreveu aqui, quer ver? Aumente a mente sem saber,
não saiba nada e assim caiba dentro de você realizada. Bom, né, cara? Bom demais isso, hein? Os dois com a coisa da mente aí, né? Eu adorei aquele com cérebro de rabisco, hein? Essa série aí tá maneira. E aquele preto que tem um balão, gostei pra caramba. Por enquanto é ele que tá na minha cabeça. Mais, ó, tem esse aqui. Ah, cara, peraí, cara. Isso aí é bom demais. Pô, esse aqui tá demais, cara. Eu gostei porque o olho é um só para duas cabeças. Eu acho que tem a ver com a ideia do encontro que a gente está tendo, que, na verdade, são olhares diferentes, mas a gente está buscando um olhar de 4 pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem pano para manga aqui para trabalhar. Eu acho que dentro desses desenhos aqui dá para encontrar alguma coisa. Vamos ver. Um traço interessante. Já estou feliz com as duas, vou ter aí mais 1 ou 2 dias para pensar e sacramentar. Já deu certo. Demorou. Valeu, carioca. Valeu. Um abraço. A minha arte não é muito conceitual. Eu tento sempre abrir o leque de opções de interpretações, assim, eu acho. Porque eu mesmo não faço a coisa muito intelectual. É um processo de deixar acontecer, né? O que mais me toca quando eu estou trabalhando é quando acontecem esses acidentes, esses acasos que me fazem entender por alguns segundos que a gente não tem controle de nada. Eu acho que a arte me ensina isso. E se eu passo isso de alguma forma, já seria para mim algo importante, assim. Eu acho que é importante a gente jogar luz para os nossos demônios, né? Eu acho que jogando luz para isso, você conhece eles, eles nunca vão deixar de existir, mas simplesmente você vai colocar, ele vai ser seu amigo, ele está na tua sala todos os dias, você cumprimenta, oi, tudo bem, e pronto. A gente não quer olhar para os nossos demônios, né? Porque, no fundo, é a gente com a gente mesmo aqui. Mas a gente está sempre culpando sistemas ou políticas ou coisas externas para realmente não mergulhar neles. E eu vejo países assim em que as coisas politicamente são tão limpas, né? Tão organizadas, e de repente vem um cara e mata 300 pessoas numa escola. Muito mais hoje em dia nessas coisas de mídias sociais, né? Todo mundo é perfeito, ninguém tem problemas, todo mundo... Ninguém quer olhar para eles e todo mundo fazendo uma fachada de politicamente correto e de não sei o quê. Aí surge um Trump da vida, ou não sei o quê, e ninguém entende que isso tudo está dentro de cada um de nós, né? E eu acho que a arte também te possibilita isso um pouco, você ir lá, né, visitar um pouco ali aquilo e trazer à tona e você jogar luz para aquilo. Eu sempre tive essa forma de criar, né, que é sempre buscando poucos filtros, né? Você ser um contato direto entre a inspiração e o processo final. Esse resgate, essa espontaneidade é algo que eu busco na pintura. Eu acho que o brasileiro, ele lida com isso o tempo todo, né? Ele está sempre criando, ele está sempre improvisando. Você vê criações incríveis, assim, eu me inspiro muito nisso, assim, no dia a dia do sobrevivente brasileiro, assim. O momento no Brasil agora é um momento complicado economicamente, né? A gente está passando por uma crise. Eu posso falar que é um momento desfavorável economicamente, é um momento desfavorável politicamente para a arte, mas é um momento muito favorável para a criação. Eu acho que esses momentos são preciosos, assim. É um momento de fazer arte mesmo. A graça são os erros, né? É ali que a magia acontece, é ali que você está conectando, né? Isso aqui possibilita, né? Você errar, você ser errado. Isso é muito bom, é muito libertador. A falha humana é a beleza. Buscando ese Río de Janeiro que aún no conozco,
me encuentro con una asociación de ciudadanos que se reúne a hacer correr trenes a escala por una especie de mundo perfecto. Han construido puentes, casas, postes de alumbrado, plazas. Han incluido en su modelo todo, hasta personas, viviendo junto a ellos la alegría de estar por un rato en ese pequeño universo. Recuerdo las palabras de Mograbi. Todos construimos un modelo del mundo que hace sentido, que parece conocido, que nos conforta, aunque a veces parezca de cartón pintado. Al salir de ver esos trenes, me quedo pensando que nosotros también construimos en la cabeza un modelo de nosotros mismos. Y recuerdo entonces que la palabra persona, en su origen griego original, quería decir máscara. Con Zelia asistimos a una función de teatro experimental. La obra me hace recordar qué frágil es la certeza que tenemos acerca de quiénes somos. Un actor magnífico, a través de un trabajo corporal muy exigente, representa al mismo tiempo a su persona y a la imagen que tiene de sí mismo. Quizá por esa razón, la obra produce por momentos una emoción parecida al miedo. Saber que la persona que uno es y su yo no coinciden exactamente resulta bastante incômodo. O que ficou mais na minha cabeça, ou pelo menos a primeira coisa que me assustou, é o fato de que você está dentro do seu corpo, é o pior lugar para você se conhecer. Achei isso meio paradoxal, depois fiquei pensando, de dentro você não se vê de fora, e tudo que você julga, que os outros estão achando do que você está fazendo, né? Isso tudo tem uma séria possibilidade de estar absolutamente errado, né? Não tem jeito, né? Isso é uma prisão perpétua. Uma doce prisão perpétua, que seja doce. Eu coloquei uma frase aí no meio das suas, que essa coisa, a consciência ficou abstrata. Bom. Porque chegou um momento também que a gente falava da consciência como se fosse uma coisa quase palpável, né? Só falava de tesoura, recorte, né? Resumo, edição. Eu fiquei com pena da consciência. E aqui, ó, essa coisa de se vai tentar se conhecer, não se esqueça, né? Que o labirinto que se vê é a luz da sua cabeça. Ele falou que quanto mais você se conhece, mais chance você tem de se deprimir. Isso é terrível. E ninguém suporta a própria verdade. Isso que eu achei tão chocante também, o que ele falou, quanto mais perto você está de você, menos você se vê. Não, e a sua frase era ótima, sou tão próxima de mim que até me perco. Acho que não tem nada mais próximo da gente do que o espelho, no mundo material, pelo menos, né? Eu achei que o espelho também, além de ser o espelho vidro, tem o espelho que é o outro. E aí escrevi isso, que é o outro que está no espelho, que é o olho que me retrata, né? E que às vezes te dá um retorno mais gentil do que aquele que te deprime quando você está se vendo tanto. Claro, né? O outro, e que também é verdadeiro. O outro não está dentro de você, não está sofrendo. E ele pode às vezes ter mais compaixão, mais carinho, de um jeito diferente, né? Sou tão próxima de mim que até me perco e fico sem saber quem é. Que tá no espelho e olho me retrata. Vamos botar aquela primeira frase que a gente tinha pensado para começar. Eu pensei em botar a palavra estranho. Ao invés de não sei falar. Ah, estranho é uma palavra maravilhosa. Você estranha a sua própria língua que você fala. E eu estranho a minha língua quando uma palavra que me é tão familiar quanto estranho quer dizer outra coisa. Quer dizer outra coisa, exatamente. Então tá tudo certo. O enigma está desvendado. Legal, maravilha. Uno de los raros privilegios de conocer Río como si no viviera aquí es visitar por primera vez el monumento al Cristo Redentor.
La única vez que vine antes, mi bus se rompió a la mitad del camino. Y esta entonces es mi oportunidad de hacer el paseo completo. Río se ve espectacular desde aquí arriba. Por alguna razón, una enorme proporción de personas insiste en tomarse la misma fotografía una y otra vez. Viendo a todas esas personas pretender que son Jesús, no puedo menos que recordar las palabras de Daniel Mograbi. Es cierto que una gran mayoría de las personas tiene una idea bastante grandiosa de sí mismas. Está acontecendo uma coisa muito diferente dos capítulos que foram gravados, que a minha parceira da canção resolveu fazer uma tatuagem também. E como eu fiquei em dúvida entre duas, cada um fez uma. Agora que eu não quero mais tirar, agora tá na pele, agora vai comigo até onde eu for. Né? E você junto, e você junto. E eu achei que isso aqui simbolizava o olhar junto que a gente se propôs a estabelecer no episódio. A ideia da tatuagem também, ela cai muito bem também por causa da coisa do transitório e do definitivo. E a tatuagem é um definitivo, só que ninguém é para sempre, né? Nós não somos definitivos. É um definitivo transitório. É um definitivo transitório. E é curioso porque a própria ciência, ela afirma coisas, mas que afirma assim como se fosse a maior verdade, né? O mundo inteiro se volta para a ciência. E depois passa um tempo, algum cientista descobre, não, existe uma outra coisa. E aí eles mudam tudo, mudam todo o discurso. A ciência, que a princípio quer definir as coisas, também é transitória. Paulinho, você tem que ver essa mensagem que chegou aí para você. Mograbi. Opa! É grande mosca, você tá vendo isso enquanto você tá fazendo a tatuagem. E na verdade, fiquei pensando como essa tatuagem é um produto coletivo, né? É um desenho do Bockel em cima de um bate-papo que a gente teve todo mundo junto. Então, é uma tatuagem que tem a ver com a pesquisa, mas que tem a ver com a sua produção artística, com a produção do Bockel, com a Zélia, tem a ver com tudo que aconteceu nesse bate-papo. Então, tem algo de muito coletivo e, ao mesmo tempo, vai ficar contigo, né? E fiquei pensando também como é uma marca muito concreta, mas eu fico muito curioso para pensar essas marcas mais abstratas, né, que o nosso encontro teve e o que vai sobrar aí na memória, né? Em que sinapses que vão ficar essas histórias que a gente estava contando. E acho que essa também é a marca que fica para mim, né? Eu não vou fazer uma tatuagem, mas eu vou levar muito desse encontro e fico contente e espero que você leve muito também. O nosso técnico. Que legal, né? Técnico da equipe. É o coach. Né? Nosso coach. O Daniel Mograbi, que é o cientista, é um neurocientista, estuda o cérebro e, enfim, a consciência, a autoconsciência. Ele falou algumas coisas maravilhosas que nos inspiraram. Já a partir de que a gente se conhece muito, a gente começa a entender o que a gente é como ser humano e o que é a vida, né? E isso leva à depressão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar sem conhecer o mundo, porque também aqueles que não pensam também sofrem muito. Então, a opção é continuar produzindo, né, com o autoconhecimento para
para ir ao contrário da depressão, né? Para ir para o esplendor. A canção que a gente vai cantar hoje, ela foi feita, começou há 2 dias atrás, e esse título pensado pela Zélia, que eu fiquei apaixonado, chama-se Eunigma. É uma palavra valise, né? Aquela que traz 2 palavras juntos, o eu e o enigma do eu. Enigma, estranho minha própria língua. Eu só queria saber de você tudo que eu não sei de mim. Quanto mais procuro, menos sei dos lugares da minha razão. Minha mente sente duro choque. Pensamento é ilusão, eu sei. Toda memória é reconstrução. E sempre cabe um novo retoque. Aumente a mente sem saber, não saiba nada. E assim caiba dentro de você, realizada. Se vai tentar se conhecer, não se esqueça que o labirinto que se vê é a luz da sua cabeça. Escolho todo o tempo quem eu sou, jogo no lixo tudo que sobrou. Apago crimes, ninguém me delata. Mas o melhor separo pra depois, porque sublime é só para nós dois. E a consciência ficou abstrata. Aumente a mente sem saber, não saiba nada. E assim caiba dentro de você, realizada. Se vai tentar se conhecer, não se esqueça. O labirinto que se vê é a luz da sua cabeça. Sou tão próxima de mim que até me perco, fico sem saber quem é que tá no espelho e olho me retrata. O que eu faço não é certo, não, porque o certo não cabe na mão. Eu levo a vida como uma acrobata. Aumente a mente sem saber, não saiba nada. E assim caiba dentro de você, realizada. Se vai tentar se conhecer, não se esqueça que o labirinto que se vê é a luz da sua cabeça. O labirinto que se vê é a luz da sua cabeça. O labirinto que se vê é a luz da sua cabeça. Yes! All right! Obrigado. Muito obrigado. Quando o Mograbi fala que a gente não se conhece, né, quando está dentro da gente, né? Eu também entendi que esse Rio de Janeiro, eu moro nele, vivo nele, nasci nele, mas também não conheço ele. Eu conheço ele de um dentro que também não é ele, é um dentro meu, né? Meu Rio. E foi maravilhoso, porque só estou fazendo coisas diferentes, assim, é um novo Rio para mim. Sim, sim. O que você espera do carioca, Zélia? Eu acho que a nossa única saída, Paulinho, é olhar para o outro, sabe? Ter compaixão. Acho que a gente tem que cuidar das crianças. Eu que não tenho filhos, estou te dizendo isso. E ajudar uns aos outros. O Mograbi falou disso de um jeito que eu não esperava, né? Que o jeito da gente se conhecer é olhar para o outro, ou ver no outro como o outro nos vê um pouco. Então acho que o carioca precisa querer que o olhar do outro sobre ele seja mais legal. Maravilha. Você realmente é a parceira ideal que tinha que estar aqui comigo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo que você me traz de mim. Imagina. Tá? Obrigado por ser meu espelho. E da nossa cidade. da nossa cidade. Espelho da nossa cidade. Isso aí.
¿Qué aprendí esta semana? Aprendí que entre creer que uno sabe una cosa y saberla, hay un auténtico abismo. También, creo yo, aprendí que para ser felices tenemos que permitirnos un poquito de tristeza, es decir, de autoconocimiento. Es cierto que, como dice la canción, es mejor ser alegre que ser triste. Pero también es cierto ese otro verso. É preciso um bocado de tristeza. Me gustó confirmar que hay gente en Latinoamérica que está haciéndose preguntas grandes y que nos ayuda a entender cómo pensamos, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo podemos hacer para conocernos mejor. Me voy con una nueva historia, una nueva canción y un nuevo tatuaje. Es bastante para una semana. Seguimos juntos. Nos vemos en un nuevo rincón de tu casa. ¿Tá?